Ok. Estamos de volta para o nosso segundo bloco dessa primeira aula de Direito Civil. Nós terminamos o primeiro bloco falando acerca da teoria da incapacidade. Eu identifiquei, à luz do artigo 3º, que atualmente só existe um critério definidor da incapacidade absoluta, e este é o critério etário, é o critério idade. Perfeito? Então, são absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Se na sua prova cair, por exemplo, que alguém sofreu um acidente e entrou em coma, absolutamente incapaz? Não. Que alguém tem uma enfermidade, tem uma deficiência intelectual gravíssima, que o priva de qualquer discernimento, absolutamente incapaz? Não. Perfeito? O único critério definidor da incapacidade absoluta é o critério idade. São absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Já ao falarmos da relativa incapacidade, o rol ele é um pouquinho maior. Nós temos ali um critério etário, são relativamente incapazes os maiores de 16 e menores de 18, e nós temos 3 incisos que são enunciados com base num critério subjetivo, por assim dizer, né? Porque nós devemos analisar no caso concreto, inclusive num procedimento judicial, em que o magistrado precisará ouvir o interessado para atestar se de fato alguma das hipóteses previstas no inciso 2 ao 4, alguma das hipóteses está caracterizada no caso concreto. Assim, o legislador nos diz que são relativamente incapazes os ébrios habituais, os viciados em tóxico, aqueles que por causa permanente ou transitória não puderem exprimir vontade, e os pródigos. Muita atenção, eu já dizia no último bloco, porque não há mais qualquer previsão que nos remeta à ideia de deficiência. O deficiente ele é incapaz. Não faça isso. Não faça isso. Professor, mas é uma deficiência num grau muito grave, de tal maneira que essa pessoa ela não consegue discernir o caso concreto, ela não consegue sozinha manifestar a sua vontade. Ok. Então ele será incapaz não porque é deficiente, mas por se enquadrar no inciso 3. Porque tem ali uma causa transitória ou permanente que o impede de exprimir vontade. É isso que eu quero que você tenha cuidado. Ninguém é incapaz pelo simples fato de ser deficiente. Não presuma isso. O artigo 6º da Lei Brasileira de Inclusão, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, diz que a deficiência não afeta a plena capacidade para os atos da vida civil. Então, se na sua prova cai lá, por exemplo, que o sujeito tem uma deficiência intelectual e esta é a única informação à sua disposição, não presuma a incapacidade. Presuma que ele é capaz. Presuma que ele é capaz. E se eventualmente tiver ali alguma informação de que esse indivíduo ele não consegue exprimir a sua vontade sozinha, ficou ali privado do seu discernimento, então conclua que ele é incapaz por uma causa transitória ou permanente impeditiva da vontade, e não por causa da deficiência. Algumas provas atrás, alguns exames da OAB atrás, caiu uma questão, eu vou colocar inclusive no seu material, como apoio, uma questão que descrevia um cenário de um sujeito que ele tinha até uma deficiência intelectual, mas que devidamente medicado, levava uma vida absolutamente normal. Mas teve um problema em um dos lotes do remédio,
E ele se viu, por conta do remédio ineficaz, o remédio que tinha defeito, ele se viu ali privado do seu discernimento, tendo sido levado a comprar uma série de coisas que ele não tinha qualquer necessidade. E aí a questão, então, inquiria o candidato se seria possível invalidar os negócios praticados. E sim, possível. Aí tinha uma alternativa que dizia assim, que os negócios são anuláveis por se tratar de um relativamente incapaz em razão da deficiência. E uma outra alternativa que dizia que os negócios são anuláveis por uma causa transitória impeditiva da vontade. Qual a resposta? A segunda. Anuláveis por uma causa transitória impeditiva da vontade. Por quê? O sujeito ele não é incapaz porque é deficiente. Ele não é incapaz porque é deficiente. Pela última vez, deficiência não determina capacidade civil. Não determina capacidade civil, ok? Para a gente concluir aqui esse pedaço, é importante ainda destacar que os incapazes, eles não podem exercer pessoalmente os atos da vida civil. Pessoalmente. Mas eles podem praticar, desde que a incapacidade seja suprida. A forma de suprimento da incapacidade absoluta é a representação. E a forma de suprimento da incapacidade relativa é a assistência. Para você decorar e não errar isso aqui em prova, basta rir para os dois lados. Como assim, professor? Rir para os dois lados? Como assim? Isso mesmo. Ria para os dois lados. Ria e a ir. Então, ria de frente para trás, ria de trás para frente. Representação, incapacidade absoluta. Assistência, incapacidade relativa. Perfeito? Representação, incapacidade absoluta. Assistência, incapacidade relativa. Ria para os dois lados e não erre questões fáceis assim, né, na sua prova. Perfeito? Se um absolutamente incapaz celebrar um negócio jurídico sem representação, o negócio ele será nulo. Nulo. Ok? Artigo 166, inciso 1. E se o relativamente incapaz celebrar um negócio jurídico sem assistência, ele será anulável. Artigo 171, inciso 1. Não erre isso, hein? Absolutamente incapaz sem representação, nulo. Relativamente incapaz sem assistência, anulável. Nulo e anulável não são as mesmas coisas. Não são expressões sinônimas. Vamos falar sobre isso na aula que vem. Perfeito? Grave direitinho, porque isso aqui costuma cair em prova, isso aqui costuma cair em exames da ordem, hein? Agora, se nós estamos falando sobre incapacidade, precisamos ainda tratar das situações de cessação da incapacidade. Quando que a incapacidade cessa? Quando que a incapacidade termina? Beleza, a incapacidade cessa quando extinto o fato que lhe deu causa. Exatamente. A incapacidade cessa quando extinta a sua causa. Se a causa da incapacidade é a idade, ela cessará aos 18 anos. Se a causa da incapacidade é alguma daquelas subjetivas previstas no artigo 4º, ora, essas causas foram reconhecidas numa sentença que determinou ali uma curatela. Então, quando que cessará? Quando eu tiver uma nova sentença que levantar a curatela. Perfeito? Só que falando especificamente da questão idade, você bem sabe que a incapacidade cessa aos 18. Inclusive é o que nos diz o artigo 5º do Código Civil. Cessará para os menores
a incapacidade. Né? O caput, deixa eu ver se eu coloquei ele aqui, acho que não, mas aí você lê aí no seu material. Ele vai dizer que a incapacidade cessa aos 18 anos. Não é verdade? Aos 18 anos eu me torno plenamente capaz para os atos da vida civil. Mas é possível que um menor de 18 anos tenha plena capacidade para os atos da vida civil? Sim. E aí sim entra o parágrafo único, que vai nos dizer que também cessará a incapacidade, veja, cessará para os menores a incapacidade através de um instituto chamado emancipação. Emancipação cai muito em exame da OAB. E muito embora pareça algo simples, pareça algo muito fácil, algo que você nunca erraria numa prova, é bom lembrar que existem 3 espécies de emancipação. A emancipação voluntária, a emancipação judicial e a emancipação legal. Você lembra? Você se recorda dessas 3 espécies de emancipação? Emancipação voluntária, emancipação judicial e emancipação legal? Como se dá uma emancipação voluntária? Emancipação voluntária, senhores, é aquela prestada pelos pais. E é bom sempre fazer essa ressalva. Inciso 1, parágrafo único, artigo 5º. Cessará para os menores a incapacidade pela concessão dos pais. Então, avô pode emancipar voluntariamente? Não. Tutor pode emancipar voluntariamente? Não. Pelos pais. E digo mais, como regra, no plural, pais. Então, a mãe não pode emancipar sozinha como regra. O pai não pode emancipar sozinho como regra. Como regra. Como regra, porque o próprio legislador completa, veja, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro. Tá? Essa falta é uma falta técnica, por assim dizer. Tá? Não é só o pai que não está presente ali, o pai que não dá amor, o pai que não visita, não. Aqui é uma falta técnica. Falta no sentido de morte, de ausência, aquela ausência de alguém que está em um local incerto e não sabido, ou de perda do poder familiar. Então, se os pais estão divorciados e a guarda está só com a mãe, isso não a autoriza a emancipar o filho sozinha. Somente será suficiente a vontade de um dos pais na falta do outro. Morte, ausência, perda do poder familiar. Pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público. Mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial. Eu não preciso ir na justiça, né? Pelos pais, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial. E a emancipação judicial, professor? Emancipação judicial é aquela prestada, agora sim, pelos tutores. Tutor não pode emancipar voluntariamente. O que eu disse? Extrajudicialmente, só os pais podem emancipar. Só os pais podem emancipar. Extrajudicialmente. Avô não pode. Os pais morreram e o avô foi nomeado tutor. Não pode. Ou foi nomeado um tutor que não tem nenhum vínculo de parentesco. Não pode. Se o tutor entende que o menor já está apto ao exercício pessoal dos atos da vida civil, será necessária uma sentença. Por isso que é a emancipação judicial. O legislador ele completa. Ou por sentença do juiz, ou ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos. Perfeito? Então, se você ler o inciso 1 completo, ele vai dizer, ó, voluntariamente, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro,
mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Se o menor tiver 16 anos completos. Perfeito? A emancipação voluntária e a emancipação judicial é só para menores maiores de 16. Tá? Menores púberes. Menores púberes. E aí o legislador, no inciso 2 e seguintes, nos apresentam outras situações de emancipação voluntária. Por exemplo, pelo casamento, pelo exercício de emprego público efetivo, pela colação de grau em ensino superior, pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, que em função deles o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Então, pelo casamento, que hoje só maior de 16 anos pode casar, então aqui também tem que ter 16, pelo exercício de emprego público efetivo, tá? Não é estágio, não é emprego temporário, emprego público efetivo, pela colação de grau em curso de ensino superior e por economia própria. No caso de economia própria, o menor tem que ter pelo menos 16 anos. Por isso que no seu material tem aqui o seguinte quadrinho, veja, emancipação voluntária para menores púberes, ou seja, maiores de 16, por instrumento público, independentemente de homologação, e os pais é que fazem essa emancipação voluntária. Essa tem que ser registrada para produzir efeitos à luz do artigo 9º, inciso 2. A emancipação judicial, também para menores púberes, maiores de 16, que estão sob tutela. E nesse caso, judicial é porque será decretada por sentença. A sentença deverá ser registrada conforme artigo 9º, inciso 2. E a emancipação legal, quando caracteriza alguma das hipóteses previstas na lei, se dá de forma automática, independente de registro, pelo casamento, maiores de 16 anos, pelo emprego público efetivo, pela colação de grau em ensino superior, pelo estabelecimento comercial ou relação de emprego. Esses dois últimos relacionados à economia própria. Economia própria. Emancipação legal, emancipação automática. Perfeito? Vamos rapidamente, então, falar aqui sobre o fim da pessoa natural para concluirmos essa nossa primeira aula. Nós falamos sobre o início, nós falamos sobre capacidade, incapacidade, cessação da incapacidade. Vamos falar sobre o fim da pessoa natural. A personalidade civil, a despeito de toda a discussão acerca do seu início, ela se extingue com a morte. A morte põe fim à personalidade civil, é o que nos diz o artigo 6º do Código Civil. Perfeito? O artigo 6º nos diz que a morte põe fim à personalidade. Ocorre que existem 3 espécies de morte. A morte real, morte de corpo presente, podemos dizer assim, porque existe ali um corpo e um laudo médico que declara está morto. Ou a morte pode ser presumida. A morte pode ser real, quando não há dúvidas, há um laudo técnico que declara, enfim. Ou presumida. Presumida quando? Quando não se tem corpo. Quando não se tem corpo. Ocorre que a morte presumida pode ser sem decretação de ausência ou com decretação de ausência. Morte presumida sem decretação de ausência, morte presumida com decretação de ausência. Qual a diferença entre essas duas espécies? Basicamente, senhores, é a probabilidade da morte. Sim. Nós vamos aprofundar um pouco. E na sua apostila está tudo muito bem detalhado. Leia a apostila. Mas o que distingue a morte presumida sem ausência e com ausência é a probabilidade.
Nós não temos corpo, então não tem certeza de que o indivíduo está morto. Mas se a situação é extremamente provável, então eu não preciso decretar a ausência, decreta a morte direto. Se a situação não é tão provável assim, decreta-se a ausência. Por isso que eu falei, a questão é a probabilidade. Se é muito provável a morte, morte presumida sem ausência. Se não é tão provável, decreta a ausência, tem todo um trâmite que vai levar ali um tempo considerável para então nós decretarmos a morte. Tá, professor, mas aprofunda um pouco. Vamos. Artigo 7º me fala sobre a morte presumida sem ausência. Veja, pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Quando? Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. O avião caiu, não achou o corpo. Você acha que é mais provável que seja morto ou não? Não sobreviveu ninguém, tá lá os restos mortais tudo estribuchado. Navio naufragou. A barragem rompeu. Milhares de pessoas morreram, mas eu não encontrei ali alguns corpos de pessoas que estavam lá. Veja, nessas situações de catástrofe, nessas situações de desastre, é extremamente provável que o indivíduo, ainda que não tenha o seu corpo identificado, esteja morto. Para situações que tais, é que existe a figura da morte presumida sem ausência. Para essas situações e também para o caso de alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Cuidado, esse prazo aqui de 2 anos é somente para o caso de guerra. Houve uma guerra, o indivíduo desapareceu, foi feito prisioneiro, acabou a guerra, 2 anos depois ele não voltou ainda. Está morto. É extremamente provável que esteja morto. Perfeito? Então, morte presumida sem ausência. Para situações em que a morte é extremamente provável. Para situações em que a morte é extremamente provável. Tá? Nesse caso, uma vez encerradas as buscas, os interessados poderão requerer a decretação da morte e o juiz o fará determinando ali a data provável do falecimento. É o que nos diz o parágrafo único. Se não, vejamos, a declaração da morte presumida nesses casos somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Agora, e se o sujeito saiu para comprar cigarro e não voltou mais? E se o sujeito foi para a escola, foi para a faculdade e não voltou mais? Professor, e naquelas situações de desaparecimento? Não é nenhuma situação de catástrofe, não. Nenhuma situação de guerra. Desapareceu. E aí? Para essas situações em que o indivíduo está em local incerto e não sabido, e não há provas do envolvimento dele com nenhuma situação de iminente perigo. Alguma situação que justifique a decretação da morte presumida sem ausência. Não há provas. Ele está desaparecido. Pode ser que esteja morto, sim, mas pode ser também que esteja vivo. Para essas situações, a morte presumida dependerá de prévia decretação da ausência. E nesse caso, o procedimento ele será dividido em 3 fases. Uma primeira fase que a gente chama de fase de curadoria.
Desaparecido o indivíduo, independentemente de prazo, não tem prazo para início. Desaparecido o indivíduo, qualquer interessado poderá requerer a decretação da sua ausência. E declarada a ausência, o juiz vai nomear um curador, por isso faz de curadoria, um curador para administrar os bens do ausente. Tá? Existe uma ordem preferencial de curadoria que vocês encontram no artigo 25. Tá? Mas fato é que primeiro nós teremos essa fase, como bem diz o artigo 22. Quanto tempo vai durar essa fase, professor? Essa fase inicial vai durar 1 ou 3 anos. A primeira fase, que é a fase de curadoria de bens, vai durar 1 ou 3 anos. Como assim? Regra geral, o prazo é de 1 ano. Desapareceu o sujeito, qualquer interessado requererá a sua decretação de ausência, o juiz vai nomear um curador para administrar os bens do ausente e um ano depois, os interessados poderão requerer a abertura da sucessão provisória. Então, regra geral, o prazo é de 1 ano. Será de 3 anos se o ausente tiver deixado um procurador, se o ausente tiver deixado um representante, perfeito? Então, passado 1 ano da arrecadação dos bens e nomeação do curador, ou 3 anos, caso o ausente tenha deixado representante, então os interessados poderão requerer a abertura da sucessão provisória. E aberta a sucessão provisória, nós vamos entregar a posse dos bens do ausente para os seus sucessores, conforme a ordem de vocação hereditária. Alguns precisam dar garantias, precisam integralizar os bens. É o caso dos herdeiros facultativos. Outros não. Os herdeiros necessários para ingressarem na posse não precisarão dar garantias nem integralizar os frutos. Dá uma conferida depois lá na nossa apostila. Quanto tempo vai durar essa fase? Essa fase vai durar 10 anos. Esse é o prazo. Mas cuidado, não são 10 anos do desaparecimento. São 10 anos da abertura da sucessão provisória. Aberta a sucessão provisória, 10 anos depois, poderão os interessados requererem a abertura da sucessão definitiva. Da sucessão definitiva. Tá? Então o prazo vai ser de 10 anos. Eu apenas chamo a atenção para o fato de que esse prazo pode cair para 5 anos. Caso o ausente conte 80 e há 5 não se tenha notícias dele. Se o ausente tiver 80 anos e há 5 não se tiver notícias dele, então os interessados vão poder pular lá para a fase de sucessão definitiva e o requerimento de morte. Tá? Leiam o artigo 38, melhor dizendo. Beleza, passaram os 10 anos da abertura da sucessão provisória. Ou é o caso lá do maior de 80, há 5 anos não se tem notícias dele. Abre-se, a pedido dos interessados, a sucessão definitiva. E com a sucessão definitiva, transmite-se propriedade da herança aos herdeiros. Perfeito? Então, primeira fase, fase de curadoria, 1 aninho. Segunda fase, 1 aninho ou 3, né? Se tiver procurador. Segunda fase, sucessão provisória, os herdeiros têm posse. Essa fase, regra geral, demora 10 anos. Terceira fase, sucessão definitiva e a entrega da propriedade da herança aos herdeiros. Ah, professor, e se o ausente voltar? Vai depender. Se ele voltar na fase de curadoria, ele reassume a administração dos próprios bens. Se ele voltar durante sucessão provisória, ele reassume a posse dos seus bens, inclusive tendo direito à indenização por aqueles que deterioraram ou pereceram por culpa dos sucessores. Se ele voltar até 10 anos da sucessão definitiva, perfeito? São mais 10. Eu já tive 10 anos de sucessão provisória. Se ele voltar dentro de mais 10 anos da sucessão definitiva, terá direito a reassumir os bens que sobraram.
E se ele voltar depois de 10 anos da sucessão definitiva, aí ele não tem mais direito nenhum. Perfeito? Aí ele não tem mais direito nenhum. O último ponto é acerca da comoriência. Mas essa nós vamos trabalhar um pouquinho melhor lá em sucessões. Por enquanto, vou apenas dizer que comoriência é a presunção de morte simultânea. Para aquelas situações em que duas ou mais pessoas desapareceram no mesmo momento, morreram, melhor dizendo, num mesmo momento, às vezes numa mesma circunstância, uma queda de avião, e eu não consigo saber quem morreu primeiro. Aí o legislador nos diz que eles serão considerados comorientes. Tá? Esta é uma presunção relativa, portanto é uma presunção que comporta prova em contrário. Só que nós vamos falar mais sobre isso lá em sucessões, numa das nossas últimas aulas. Te vejo lá para completar esse raciocínio, perfeito? Por hoje é só, nós estamos chegando ao final da primeira aula de Direito Civil do Intensivo OAB Trino, e eu espero que você tenha gostado. Me siga lá nas redes sociais, no Instagram, @Prof. Stanley Costa. Estou à disposição de vocês para sanar eventuais dúvidas. E também no YouTube, Prof. Stanley Costa. Fico à disposição de vocês. Um grande abraço. Te vejo numa próxima aula. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.